Olá pessoal, aqui quem está falando é o Alexson Gomes, de volta por aqui com mais um vídeo. Agradeço a todos aqueles que têm participado, enviado comentários. Muito obrigado, espero que você continue participando sempre, tá bom? Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que é fundamental para a compreensão da filosofia medieval, principalmente do pensamento do cristianismo. O tema de hoje é patrística. Estudar alguns conceitos da chamada patrística e também escolástica, conceitos e pensamentos que foram elaborados nessas escolas e nesse período, sem dúvida nenhuma enriquece o nosso diálogo acerca da história do cristianismo. Esse primeiro vídeo eu quero falar sobre a patrística, mas eu vou dar continuidade a esse tema e no próximo vídeo falarei também sobre a chamada escolástica. Então é bom que você fique atento para você não perder o próximo tema. A patrística, ela compreende o período do século I a aproximadamente o século VII e se desenvolve a partir das pregações dos primeiros padres da igreja, os pais da igreja. Daí, inclusive, o nome patrística. Esses primeiros padres estudiosos tiveram como plataforma e base para os seus estudos e ensinamentos as epístolas de apóstolo Paulo e São João, são os intelectuais da igreja. Dentre tantos objetivos da patrística, eu quero destacar alguns. O primeiro é que ela foi fundada com o objetivo de consolidar o papel da igreja e propagar as ideias do genuíno cristianismo, vamos dizer assim. Depois, combater as heresias, defendendo o cristianismo contra o paganismo que estava se infiltrando no seio da igreja e, principalmente, fornecer argumentos racionais para a fé. Aliás, essa é uma das preocupações dos pensadores da patrística, mostrar que a fé ela não precisa estar separada da razão, ou seja, a fé e a razão elas não se excluem, ao contrário, elas se complementam, de modo que para crer não precisa abandonar a razão. São duas coisas que podem muito bem andar de mãos dadas, de acordo com os pensadores da patrística. A escola patrística ela advogou a favor da igreja, propagou diversos conceitos cristãos que ainda hoje nós conhecemos e ouvimos o tempo todo nas igrejas, como o conceito do pecado original, criação do mundo, ressurreição, juízo, graça, todos esses ensinamentos foram tratados na patrística. Entre os pensadores que nós podemos destacar, eu quero falar para você sobre um que, aliás, ficou muito famoso ao longo da história, que é o Agostinho de Hipona, posteriormente chamado pela igreja também de Santo Agostinho. Ele viveu no ano 354, aproximadamente, e foi consagrado bispo de Hipona, onde escreveu as suas grandes obras, que estão disponíveis aí, algumas até na internet você pode encontrar. Santo Agostinho, durante a sua caminhada filosófica, ele teria feito várias reflexões e buscado incessantemente a verdade ou por alguma filosofia que o saciasse, que preenchesse as lacunas que ainda faltavam na sua vida. Chegou a se envolver com o maniqueísmo, que é uma doutrina que divide o mundo entre bem e mal, Deus e demônio, mas por fim, ele insatisfeito acabou se convertendo ao cristianismo, pelo qual ele lutou pelo resto da sua vida e, de fato, ele viveu para defender o cristianismo. O Santo Agostinho foi o primeiro pensador cristão a estabelecer esse diálogo entre fé e razão que impulsionou, de certa forma, todo o pensamento medieval. Para ele, para Agostinho, o intelecto não elimina de modo algum a fé. Pelo contrário, ele fortalece a fé. Daí aquela expressão que você deve ter ouvido, compreender para crer. Você crê a partir da compreensão. O Santo Agostinho também foi um filósofo que tratou em suas reflexões a questão da liberdade, da superioridade da alma e também da graça divina. A importância dele é tão evidente diante da patrística que ela é dividida em alguns períodos, ou 3 períodos, e um desses períodos é exatamente aquele que antecede Agostinho, o período do Agostinho, e um outro período que acabou sendo a prévia da decadência da chamada patrística. Agora, o interessante é que a patrística, ela tratava muitos assuntos, e o Agostinho, ele falou, por exemplo, de um assunto que, ao longo da história, foi motivo de debates entre muitos teólogos, que é a questão da graça divina e também da liberdade.
Agostinho, em sua obra, ele argumentava a favor da supremacia do espírito sobre o corpo, da matéria, ou seja, para ele a alma teria sido criada por Deus para reinar sobre o corpo, dirigindo-o para a prática do bem. O pecado, entretanto, utilizando-se do livre-arbítrio, é um conceito que a gente pode ver em um outro momento, ele costumaria inverter essa relação, fazendo o corpo assumir o governo da alma. E na concepção de Agostinho é aí que estava o problema, porque isso provocaria uma submissão do espírito à matéria, né, o que seria para ele equivalente à subordinação do eterno ao transitório, da essência à aparência. Segundo o Agostinho, o ser humano trilha um caminho, uma via de pecado, e ele só consegue retomar aos caminhos de Deus, os caminhos da salvação, mediante a combinação do esforço pessoal, no sentido de se disponibilizar ao processo, e a imprescindível graça divina. Esse é um dos conceitos mais polêmicos do Santo Agostinho, porque nesse caso ele estava afirmando que você não é salvo a partir do seu esforço apenas, mas você é salvo a partir da graça, que significa favor não merecido, algo concedido por Deus, independente daquilo que você faça, independente das suas obras. Essa questão da graça, ela foi muito debatida, inclusive na mesma época de Agostinho tinha um outro pensador chamado Pelágio, e ele afirmava que na verdade as pessoas só poderão ser salvas a partir das boas obras, né? E seriam basicamente a boa atitude no dia a dia, fazer o bem seria suficiente para você merecer a salvação. Os ensinamentos do Pelágio, que constituíram o pelagianismo, eles foram totalmente contrários à questão do Agostinho, que afirmava que a salvação ela vem pela graça. Portanto, essa graça só é concedida apenas àqueles que forem predestinados. No caso do Pelágio, ele afirmava que não, que bastava você praticar o bem, fazer as boas obras para você alcançar a salvação. Tá bom? Então, pessoal, esse é um pequeno vídeo, uma pequena reflexão sobre a chamada patrística. Esse vídeo continua no próximo, ou melhor, essa aula continua no próximo vídeo, quando estarei falando sobre a escolástica. Eu espero que isso tenha servido para dar um pouco de luz aí sobre o seu pensamento. Como eu tenho falado, são vídeos introdutórios. Se você quiser aprofundar um pouco mais, você precisa pesquisar e fazer leituras. A intenção desses vídeos é apenas apresentar para as pessoas esses conteúdos rápidos, acessíveis e fáceis para aquelas que começaram a estudar sobre esses temas agora. Vou te pedir uma coisa, se você não se inscreveu nesse canal, por favor se inscreva. Aqui no lado vai aparecer um botão de se inscrever, clique em se inscrever rápido e automaticamente você fica conectado com a gente. Toda vez que eu postar, você é notificado. Se você também não compartilhou, compartilhe com as pessoas, mande adiante, isso nos ajuda e muito. Aquele abraço, tchau, tchau, que Deus abençoe você e muito obrigado aí por estar com a gente até agora.